Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Gente, primeiramente, muito obrigado por todos estarem aqui hoje. É muito gratificante ver quão o empreendedorismo no Brasil está crescendo, principalmente num período de crise igual a gente está enfrentando hoje. A gente vê tantos empreendedores numa feira como essa, uma feira lotada, e vendo que, mesmo com crise, nós estamos caminhando e continuando lutando para enfrentar todos os problemas que o país tem e continuar gerando emprego, continuar fazendo com que o país ande. Vocês estão de parabéns. Eu prometo falar um pouco mais aqui. Se quiser, a gente estende um pouco a palestra, vai ficar mais tempo no ar-condicionado aqui, que lá fora está... Vocês podem fazer muitas perguntas no final, aí a gente fica aqui no ar-condicionado. Eu vou me apresentar um pouquinho novamente, a menina me apresentou a gente aqui. Eu era o fundador da Zero Paper, junto com os meus sócios, um dos cofundadores. Nossa empresa, Zero Paper, alguns de vocês conhecem, já viram, devem até usar. Tem mais de 1.200.000 empresas hoje no Brasil usando o Zero Paper. Foi adquirida recentemente pela Intuit. E desde que a Intuit veio para o Brasil, a gente tem a missão de trazer também o QuickBooks Advanced, que a gente vai falar um pouquinho sobre ele aqui. Ao meu lado, esse belo espécime americano, que está aprendendo português de forma muito rápida. Veio dos Estados Unidos, está gostando muito do Brasil, veio da Intuit. Sean, você quer se apresentar um pouquinho? Tudo bem, gente. Eu sou, americano, gringo, e sou gerente de produto aqui na Intuit. Eu comecei a aprender português faz 8 meses, e agora eu estou aqui numa palestra falando com vocês. Então, só isso. Muitas caipirinhas, carnaval, você vê como é que faz o português ficar melhor, hein? Melhor ainda. 8 meses, eu estou há 5 anos aprendendo inglês e não consegui ainda. Bacana, gente. Vamos lá. Bom, desde que eu e os meus sócios fundamos a empresa, a Zero Paper, nós sempre fundamos com um pensamento. Nós amamos as pequenas empresas. Nós amamos vocês. A Intuit também ama as pequenas empresas. Por que nós amamos as pequenas empresas? Eu vou falar alguns números do que vocês são capazes. Hoje, no Brasil, mais de 10 milhões de empresas são pequenas e microempresas. Vocês aqui, sozinhos, são responsáveis por mais de 17 milhões de empregos nesse país. 57% dos empregos gerados no país vêm de pequenas e microempresas. 27% do PIB. Então, isso mostra a força da pequena empresa no país. Mesmo com toda a burocracia que nós enfrentamos hoje, com todo o governo tentando, em vez de ser o nosso sócio e ajudar, está atrapalhando algumas vezes, mas a gente contorna sempre. Vocês fazem o país andar. Vocês são todos guerreiros aqui, estão de parabéns. E como nós somos apaixonados por pequenas empresas, nós não poderíamos deixar de ajudar as pequenas empresas. Então, de qual é a forma que eu posso ajudar? Que minha empresa pode ajudar? A Intuit, o QuickBooks, a Zero Paper. Nós podemos ajudar entregando plataformas que façam com que a vida de vocês fique melhor. Então, no negócio de vocês, e deixem vocês fazerem o que vocês mais gostam, que é empreender no negócio de vocês. E a gente vai ajudar vocês na parte chata, que é finanças, parte que você tem que ter no seu sistema. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre software na nuvem, o que o software pode beneficiar uma empresa. Então, vamos lá. Então, fizemos uma pesquisa e aprendimos que 82% das empresas pequenas aqui no Brasil não usamos software para gerenciar as finanças. Usam planilhas, papel e caneta, sem controle. Sabemos que isso pode ser bem difícil para vocês, porque demora muito para fazer o trabalho. Quem tem uma empresa aqui? Quem tem um negócio? Levanta a mão. Muitas pessoas.
Sua gestão financeira se parece com isso? Isto? Levanta a mão. Quantos? Legal, vários. Bom, vocês estão em um bom caminho, né? Sabemos que as planilhas podem ser bem efetivos e customizáveis. Customizáveis. Obrigado. Mas também sabemos que é muito difícil entender como sua empresa está fazendo, porque tem muita informação aqui, muitas colunas, muitos dados. E se você quer saber exatamente no momento como está a empresa, é bem difícil. Dê uma boa olhada nessa imagem. Eu acho que muita gente aqui deve se ver nessa imagem também. Eu sei que esse problema é recorrente dos nossos clientes, porque todas as entrevistas que fizemos, todas as conversas que temos com os clientes, o que mais nós escutamos é: eu tenho que abrir o site do meu banco, eu tenho que abrir o site da prefeitura para gerar uma nota fiscal e eu abro a minha planilha ao mesmo tempo. Eu faço todo esse trabalho em 3 softwares diferentes. Isso não pode estar certo. Isso é uma coisa que atrapalha muito no desenvolvimento de vocês, no negócio de vocês. Então, esse é um dos grandes problemas hoje do nosso mercado. Pode. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre os problemas que as empresas têm quando usam as planilhas. Primeiro, a entrada de dados pode ser lenta e passível de erros. Se você vende uma coisa, também você precisa colocar essa informação na planilha. Então, o trabalho é dobrado. Tem que fazer 2 vezes o mesmo trabalho. E também, para entender o desempenho da empresa é bem difícil. Como já disse, quando você está usando uma planilha, é muito difícil saber exatamente o que está acontecendo na empresa no momento. Também tem um bem grande risco que pode perder os dados. Se algo acontece ao computador, você pode perder tudo o que está fazendo. Isso aconteceu com alguém aqui, no momento da vida, na empresa? Sim. Quando falamos com muitos clientes, isso acontece muito quando usa planilha. E esse, gente, não é um problema só que acontece no Brasil, porque o Brasil não é um país desenvolvido ou alguma coisa. Isso é um problema que acontece no mundo todo. Há 30 anos atrás, 32 anos atrás, o fundador da Intuit, ele se pegou naquela mesa, essa mesa aqui não é uma imagem do Google, tá, que eu peguei, essa é a mesa real dele, da cozinha da sala, da cozinha da casa dele. Ele todo dia à noite, o Scott Cook, ele via sua mulher sentada naquela mesa, com todos os seus recibos do dia, passando tudo por uma planilha. Todo santo dia ele ia lá e via ela perdendo 2, 3 horas do dia dela só para conciliar a gestão deles, que era da casa. E ele pensou, pelo amor de Deus, tem que ter uma forma mais fácil de fazer isso. Não é possível. Naquela época ainda o advento do computador estava começando, então ele se juntou com um sócio e eles criaram o Quicken. Alguns de vocês aqui já devem ter visto o Quicken antigamente aqui no Brasil, ele chegou por um momento aqui no Brasil. Exatamente para solucionar esse problema, de tal forma que a gestão financeira, do jeito que os clientes faziam, eles nunca mais iam pensar em fazer daquele jeito de novo, depois de usar o Quicken. Com o tempo, ele conseguiu atingir os objetivos dele. O Quicken começou a crescer muito nos Estados Unidos, porque esse é um problema que acontece. Não é porque os Estados Unidos que não tem esse problema. Ele tem. E começou a crescer muito, porque estava resolvendo o problema lá, o Quicken. Então ele começou a perceber outra coisa. Pequenos empresários, que são donos de negócios quase familiares, que também gerenciam as finanças das suas empresas de forma quase que doméstica, começaram a usar o Quicken para gerenciar as finanças da empresa. Então o Scott pensou, de novo, o Quicken já é bom, mas se eu virar um pouquinho o Quicken e fazer um produto que é para pequena empresa, eu vou conseguir trazer a mesma solução que eu trouxe para as despesas pessoais e familiares para as empresas de negócio das pessoas. Então, ele criou naquela época o QuickBooks, que começou a crescer.
nos Estados Unidos. E hoje o Sean vai falar um pouquinho mais sobre o QuickBooks. Mas naquela época ele já tinha 2 produtos no mercado, o Quicken e o QuickBooks. Com isso, para ter uma família de produtos, ele fundou a empresa Intuit, que é a empresa que é a dona do QuickBooks, a dona do Zero Paper hoje. E essa empresa foi fundada em 1983, o mesmo ano que eu nasci. Podem perceber que é uma empresa jovem. Hoje temos essa gama de produtos no mercado e o QuickBooks é um dos produtos que nós estamos trazendo para o Brasil. Para vocês terem noção de a capacidade que a Intuit ganhou esses 30 anos dela, 32 anos, o TurboTax, que é um software que só temos nos Estados Unidos hoje, se você pensar que hoje no Brasil, quando todo mundo aqui que vai fazer a declaração do imposto de renda, a gente tem que baixar um software do governo. O governo provê esse software. Nos Estados Unidos, o governo não te dá essa moleza. Ele te manda comprar um software. Ele fala, eu não vou produzir software, se você quiser você me entrega a declaração no papel, ou você compra um software no mercado. O TurboTax, a gente criou o TurboTax nos Estados Unidos, e hoje ele é responsável pela grande maioria do processamento do imposto de renda do americano. Então, nós fazemos isso lá nos Estados Unidos. A Intuit é uma empresa de um faturamento de 6 bilhões de dólares por ano. Ela é a maior do mercado no segmento de pequenas empresas. E agora começamos a expandir para alguns países, e o Brasil é um deles. Bom, o QuickBooks está disponível em 120 países no mundo, mas dos quais 7 são prioridades para a Intuit. São os Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Índia, Austrália e, meu favorito, o Brasil. Tem mais de o meu também. Mais de 1 milhão de empresas no mundo e todos estão gerenciando as finanças e as empresas com o QuickBooks. Bom, já falamos um pouquinho sobre software e software para a sua empresa. Vamos falar um pouquinho sobre software na nuvem e como você pode usar isso para gerenciar as finanças. Bom, acho que todos aqui já escutaram o conceito nuvem. Software na nuvem. Alguns já escutaram, alguns acham que a nuvem é aquele negócio ali fora que vai travar o trânsito e a gente não chega em casa hoje, depois da feira. O software na nuvem, o que é? É um conceito que acho que 99% das pessoas aqui que usam a internet já tem alguma parte dos seus dados na nuvem. Vou dar um exemplo. Se você usa o Facebook, informações suas já estão na nuvem. Se você usa o Instagram para suas fotos estão na nuvem. Se você usa o seu Internet Banking para gerenciar a sua conta bancária, seus dados já estão na nuvem, suas informações financeiras já estão na nuvem. O que é nuvem? Nuvem simplesmente é um computador que não está na sua casa, de forma bem leiga. Um servidor que fica hospedado em outro lugar que não é o seu computador de casa, onde você tem acesso a ele através da internet. Por que isso tem crescido muito? Porque hoje, quando você tem um software instalado no seu computador em casa, vamos imaginar a situação. A Eletropaulo, que garante 95% de eficácia contra raios, aquele 5% ou aquele 1% que é vagabundo, que ela não protege, vai queimar o seu computador. O que acontece com sua informação lá? Você vai ter que levar para o menino da informática e dizer duzentão para recuperar, né? Se conseguir recuperar. Então, por que tem crescido? Porque é a forma mais eficiente de você manter as suas informações de um lugar seguro, de uma forma que você pague muito barato, do que comprar e instalar softwares no seu computador, que são caros, e você fica a mercê de qualquer instabilidade, você fica o gerenciador daquele computador, e você tem que ser o responsável daquele computador, que é o computador que você usa para jogar, que você usa para acessar a internet, você usa para ver filme, o mesmo computador que tem informações importantes sobre alguma parte, principalmente da sua empresa, no nosso caso. Então, esse é o conceito de nuvem. Várias empresas, Google, Facebook, LinkedIn, PayPal, todos os bancos do Brasil estão no conceito da nuvem. Se você andar nessa feira aqui, você vai ver o conceito de nuvem em todos os lugares. Então, a pergunta que vem, mas a nuvem é segura? Ora,
A primeira premissa dessas empresas, quando elas decidiram te oferecer um serviço da nuvem, foi: temos que ser seguro. Então, antes de falar sou nuvem, nós somos seguros. Todas as empresas, se você andar aqui, ver a Microsoft, o LinkedIn, o Facebook, o Google, todo mundo que está se preocupando com nuvem, a premissa da segurança é a principal. E eu falo segurança física do seu computador, dos seus dados. Os computadores onde seus dados ficam são computadores que têm redundância. O mesmo dado que está salvo aqui em São Paulo está salvo no Rio Grande do Sul. Então, se São Paulo tiver um enchente e acabar com os data centers aqui, o mesmo dado vai estar lá no Rio Grande do Sul. Você nem percebeu que isso aconteceu. Segurança virtual. Nós criamos criptografia, a tecnologia da criptografia é única para todas as empresas. Criptografia de SSL, que é a criptografia daquele momento que você aperta o Enter no seu computador para enviar uma informação para o seu software na nuvem. Naquele momento que você apertou o Enter, aquela informação que está trafegando entre o seu computador e o servidor onde está instalado o software que você usa, ela é criptografada de tal forma que mesmo se um hacker, pegar o seu Wi-Fi lá e conseguir ver o que você está enviando para esses servidores, ele demoraria mais de 100 anos para descriptografar uma informação como essa. Então, a nuvem é segura, a nuvem vem crescendo e hoje o Sean vai falar alguns benefícios da nuvem agora, além da parte de disponibilidade. E sobre na nuvem, especialmente quando estamos falando sobre gestão financeira, primeiro, quando você trabalha com um sistema na nuvem, pode trabalhar de onde quiser, quando quiser. O que significa isso? Provavelmente, muitos de vocês não trabalham somente no escritório, numa mesa, em frente de computador. Você está falando com cliente fora do escritório. Então, com software na nuvem, pode usar um app para gerenciar as finanças. Por exemplo, um app de QuickBooks pode tirar fotos de recibos e gerenciar despesas quando você está fora do escritório, exatamente no momento quando você está pagando para uma coisa. Pode ter acesso de vários usuários ao mesmo tempo, não só um. E também, como a Ali já falou, tem backup automático dos dados. Então, é muito mais seguro. Se o computador queima, você vai ter a informação que você já colocou na computador. Quando o americano fala backup, vou te ensinar inglês aqui no Brasil. A gente fala backup. Backup. Não vem ficar falando inglês aqui. Inglês, eu te ensino depois. O inglês do Brasil. Nós fizemos uma pesquisa com alguns clientes que já usam a nuvem, já têm nas suas empresas a nuvem. E descobrimos algumas informações importantes. Por que eles usam a nuvem e por que a nuvem ajuda eles no negócio deles. Então, alguns dados importantes. 72% desses nossos clientes, clientes e pessoas que não são nossos clientes também, falaram que a nuvem ajuda eles a economizar tempo. Como o Sean falou, você pode ter vários usuários trabalhando no seu computador, no seu software ao mesmo tempo. Você não precisa ter um software instalado na máquina. Fisicamente, uma pessoa tem que sair daquela máquina para outra trabalhar. Você pode trabalhar com vários usuários ao mesmo tempo. Isso economiza muito tempo dos clientes. 72% dos nossos entrevistados falaram que a economia de tempo é algo importante para eles na nuvem, que é uma coisa que eles identificaram na gestão em nuvem dos seus negócios. O outro dado, 77% apontaram que eles têm um menor tempo de resposta. O que isso quer dizer? Quer dizer que como eu tenho um software na nuvem, e eu posso acessar esse software de qualquer lugar, não importa mais, eu não preciso ter uma sala comercial que eu tenho que ir lá, que está o computador, o desktop instalado, eu tenho que sentar lá para resolver a minha situação. Com o software na nuvem, a qualquer momento do meu dia, não importa onde eu estiver, se eu estou em casa, no cybercafé, estou numa reunião com outro cliente, estou no ônibus,
eu posso só sacar meu laptop ou meu mobile, ou o que eu tiver, acessar e já dar uma resposta para um cliente, se eu tiver que responder a ele em qualquer momento. Isso... O QuickBooks foi nos Estados Unidos. Desculpa, eu não falei isso no começo. Ok? A gente... O software que a gente está em 7 países já, mas são 120 no mundo. A gente pode... Depende das leis e a forma que a gente salva os dados. Mas eu posso falar mais sobre isso na nossa parte de dúvidas e perguntas e dúvidas. Mas é uma excelente questão e a gente vai falar sobre isso mais um pouquinho. 66% dos nossos entrevistados apontaram que a redução de custos na nuvem foi muito maior do que eles usando softwares instalados. Por quê? Primeiro que quando você compra um software instalado, você geralmente compra uma licença para uma máquina. Se você quiser ter uma equipe de 7 pessoas usando, você vai comprar 7 licenças daquele software. Com software na nuvem, além de não precisar de máquinas potentes, você não precisa de uma máquina que antigamente a gente comprava o CD e ele vinha com pré-requisitos para instalar. Aqui geralmente eram máquinas com memória, processador. Isso já não faz mais sentido hoje. Qualquer máquina vai rodar o seu software porque ele não está instalado na sua máquina. Então, isso reduz muito os custos da sua empresa. Então, eles apontaram isso, os próprios clientes. Esses são alguns benefícios do software na nuvem que eles apontaram na nossa pesquisa. Bom, começamos falando sobre software. Também sobre software na nuvem. Nós também queremos falar um pouquinho sobre o que é QuickBooks Advanced. Porque vocês já viram a QuickBooks, o booth lá. Mas vocês sabem o que é, o que faz. Vamos falar um pouco sobre isso. Então, depois do que a gente falou aqui, o que é nuvem, a segurança da nuvem, os dados, tudo, o que é o QuickBooks, que é a nossa apresentação aqui? O QuickBooks nada mais é do que um software de gestão online, na nuvem, que você não precisa instalar no seu computador, basta com um usuário e senha de qualquer computador, você vai ter acesso a ele. E com ele você pode gerenciar os principais processos da sua empresa. Vendas, estoque, faturamento, conciliação bancária, fluxo de caixa. O Sean vai falar alguns dos pontos agora que o QuickBooks tem, mas antes eu vou falar sobre quais empresas que podem usar, só para quem tiver dúvida. São empresas pequenas e médias empresas, como eu já falei no começo, empresas que vendem serviços e produtos. Então a gente tem a capacidade de atender empresas que vendem serviços e produtos no QuickBooks. E que precisam gerenciar mais do que somente o fluxo de caixa. Então, o QuickBooks serve muitos tipos de empresas. Eu quero falar um pouquinho sobre as funcionalidades que tem e podem usar para gerenciar sua empresa. Primeiro, tem integração com suas contas bancárias. Agora, vocês provavelmente estão usando o Online Banking e também uma planilha. Vai para o Online Banking, tira os dados e pega numa planilha. O que faz o QuickBooks? Tira toda a informação da Online Banking e automaticamente coloca no sistema para você. Também pode controlar as despesas e contas a pagar para saber o fluxo de caixa. Como já falei, temos uma app que pode tirar fotos de recebos exatamente quando você paga uma coisa e coloca no sistema, no momento. Pode personalizar as faturas e propostas que você manda para cliente, para ter um cara de sua empresa. Vamos falar um pouco sobre isso num demo, ok? Também tem controle de estoque. Também emite notas fiscais e boletos. Finalmente, tem mais que 100 relatórios avançados para saber exatamente como está sua empresa em qualquer momento. Isso são 7 das funcionalidades que o QuickBooks tem. Tem muito mais.
E quais são as diferenças do QuickBooks que a gente tem no mundo, nos Estados Unidos ou em outros países para o Brasil? Primeiro que, como um país não fluente de inglês, nós contratamos toda uma empresa, uma equipe do Brasil, uma equipe nova de desenvolvedores, pessoas relacionadas ao software, para, primeiro, tropicalizar o QuickBooks. Não dá para eu chegar com um software americano aqui e falar com um português macarrônico traduzido pelo Google. Então, todas as pessoas que se envolveram no processo de tradução são pessoas que entendem do negócio, entendem de micro e pequenas empresas, entendem de contabilidade, entendem de gestão. O que nós fizemos principalmente aqui? Que se eu falo, a primeira vez que eu falei a palavra nota fiscal para um americano, ele quase botou as roupinhas dele numa mala e foi embora. Quando a gente começou a falar sobre parte tributária no Brasil. Mas estudamos muito e implementamos a parte de notas fiscais no software, a parte de importação bancária, integração bancária que o Sean falou, que é os 5 grandes bancos do Brasil, Santander, Bradesco, Caixa, Banco do Brasil e Itaú. Se você tem uma conta nesses bancos e não quer ficar olhando para a planilha, olhando para o seu software e jogando os dados lá, você conecta seu banco automaticamente e o software já extrai essa informação para você. Você só tem que conciliar. A conciliação é automática. E boletos bancários, coisas também que não existem lá fora e são particularidades do Brasil. Então adicionamos isso, esse time apaixonado aqui está trabalhando duro para manter o software à cara do Brasil. Também queremos falar o que os clientes já estão falando sobre o QuickBooks. Temos alguns feedbacks já sobre os clientes que estão usando. São bem positivas. E não vou ler todos, mas sempre nos motiva cada vez mais quando ouvimos isso e para criar uma software boa para o Brasil. Agora que a gente falou sobre o QuickBooks, vamos para alguns casos reais que a gente resolve com o sistema. Deixa eu passar para cá, Pepe. Vou passar. Vocês conseguem ler aqui o nome dessa senhorita? A Gabriela é uma web designer. Ela tem uma empresa de web design, uma agência. E hoje, qual é o problema dela? Ela tem muita dificuldade de gerenciar as propostas comerciais dela, os orçamentos que ela manda para os clientes. Vamos ver como é que no QuickBooks ela gerenciaria isso. Tem um vídeo aqui, a gente vai dar um play. Essa é a carinha do QuickBooks, tá? Você se loga, você cai nessa primeira tela aqui. Então o que a Gabriela vai fazer? Primeira coisa, ela tem um orçamento que ela quer enviar para o cliente dela, o André. O André solicitou um layout para ela, um layout de uma página. Então, ela, antes de começar o serviço, ela vai falar assim, André, eu vou te mandar o orçamento. Então, ela seleciona, ela já tem os produtos e serviços dela aqui, vai colocar a descrição, a quantidade de horas que ela vai gastar no serviço que ela vai fazer e vai enviar esse orçamento para o André. Se você perceber aqui, você já vai ver que o André vai receber essa carinha desse orçamento aqui, detalhado, bonitinho, e vai chegar um e-mail com esse corpo e esse assunto para o André. Então, esse orçamento foi enviado, ela vai acompanhar aqui os orçamentos dela em aberto, os em atrasos e que ela faturou nos últimos 30, 60, o período que ela escolher. Então, ela pode gerenciar toda essa parte de orçamento. Ela manda o orçamento, já chegou lá na caixa de entrada do André, o André abriu, viu o orçamento formatado, bonitinho, e ele pode chegar lá e falar assim, eu aceito, eu aprovo esse orçamento. Aprovando esse orçamento, a Gabriela pode começar a fazer o trabalho dela. Ela está com o orçamento aprovado, e mais para frente, ela vai voltar aqui nesse orçamento e vai falar, tá bom, André, terminei, tá tudo ok, eu vou mandar a fatura para você. Mas tem mais um detalhe que o Sean vai explicar para vocês sobre faturas e orçamentos. Um outro problema que Gabriela tem sobre orçamentos. Tem muitos clientes e manda muitos orçamentos para eles. Mas também as propostas de Microsoft Word são bem feios para ela. Ela quer criar uma orçamento bonita
Então, pode fazer isso no sistema também. Pode colocar. Então, só vai para configurações e personalização de formulários. Faz clique na novo estilo aqui e pode selecionar qual modelo quer usar para orçamento e a fatura. Também pode colocar uma foto da logo dela em cima aqui e pode escolher as cores da fatura também. E vai escolher um azul que é bem parecido ao azul do logo e nomear este modelo. Por exemplo, moderno. E agora, quando ela cria um orçamento para um cliente, como vou te mostrar aqui, faz clique em transações e vendas. E também vou selecionar um orçamento ou uma fatura, qualquer forma que você vai mandar. Também você pode ver que moderno existe aqui e posso visualizar este orçamento ou essa fatura como a cara da empresa dela. Gente, essa é apenas uma das formas de personalização do software. Então, tem várias formas que você pode personalizar, várias formas que você pode criar novos formulários, novos relatórios. Esse é só um detalhe que a gente está mostrando aqui. Agora, vamos para o caso do Otávio, que é um proprietário de uma academia. O Otávio, ele presta um serviço, tem mensalidades para os clientes dele, e ele também vende alguns produtos dentro da academia dele. Então, ele tem uma empresa que faz os dois, tem serviços e produtos. Vamos ver como é que ele pode trabalhar com QuickBooks para poder gerenciar o controle dele. Controle de estoque, tá, gente? No QuickBooks, nós temos um estoque muito bem detalhado. Eu particularmente olhei o estoque de vários outros softwares, como funciona o estoque, e esse é o mais completo. Por quê? Esse você pode trabalhar preço de custo, preço de venda. Quem aqui tiver empresas de venda de roupa pode trabalhar com a matriz também, pode trabalhar com categorias dos produtos, as fotos. Toda a parte do produto você vai conseguir gerenciar pelo QuickBooks e, a partir do momento que você faz uma venda e coloca no QuickBooks, esse produto já vai ter dado baixa no seu estoque. Então aqui a gente está vendo o Otávio adicionando um novo produto ao seu estoque. Ele pode, de alguma forma, se ele quiser, ele pode importar de Excel também para cá o estoque dele, ou ele pode gerenciar aqui, tanto produto como serviço. Se ele tiver um serviço, vendendo um serviço como um produto, ele pode adicionar o estoque do QuickBooks. Vamos só ver aqui. Ele está terminando de inserir aqui um produto. Você pode colocar o preço de custo do produto e o preço de venda. Por que isso é importante? Porque lá nos relatórios contábeis você vai conseguir ver a margem de lucro que você está tendo. Então essa é uma carinha do estoque. Aqui são as fotinhas do produto. Então, quando ele vai enviar uma fatura para um cliente, ou um orçamento, ele já pode adicionar à fatura o produto. No momento que ele envia a fatura e diz a quantidade do produto, quando ele marcar que essa fatura foi paga, essa quantidade de produtos que ele colocou aqui na fatura dele, vai ser baixada do estoque dele. Então ele já baixou do estoque. Agora, mais um pequeno exemplo. O Bruno, que é paisagista, tem uma empresa que ele gerencia e ele gostaria que toda a conta dele, ele não quer ficar abrindo o banco, olhando para o extrato e olhando para o software. Olhando para o extrato, olhando para o software e fazer isso manualmente. Como é que o QuickBooks pode ajudar o Bruno? O QuickBooks, vamos passar o vídeo agora aqui.
O QuickBooks faz a conciliação automática. Esse é um conceito novo no Brasil. Eu acho que poucos softwares têm isso. Não sei se algum de vocês já usou em algum outro software, mas é comum, e está cada vez mais comum isso. Os softwares de gestão que vocês vão usar na empresa de vocês, eles querem facilitar a vida. Então, o que a gente quer fazer? Quer facilitar a sua vida. Você conecta aqui, é porque não dá para ler, mas aqui tem o meu card, que é o meu Banco Bradesco, o Banco do Bradesco do Bruno. O QuickBooks vai lá no Bradesco, pega as informações do extrato, com somente leitura, claro, e joga aqui no QuickBooks. Então, em vez do Bruno digitar tudo manualmente, o QuickBooks só pergunta: Bruno, isso aqui é referente ao pagamento dessa fatura? Isso aqui é referente ao pagamento dessa despesa? Então, você só vai dizendo sim ou não para aquilo, e o QuickBooks vai aprendendo com você durante algumas importações que você vai fazendo, algumas conciliações, e ele vai aprendendo cada vez mais essa importação eficiente. Então, aquele serviço que você faria em 2 horas, que todo dia você para gerenciar e fazer a conciliação bancária do seu software, com o QuickBooks você vai acabar fazendo em 5 minutos, porque você não precisa mais ficar digitando dados, serviço maçante no software. E mais um exemplo, acho que é o último, né, Tian? Passar. Aqui, infelizmente, não dá para ler, gente, mas lá no nosso stand a gente tem apresentações sobre o QuickBooks, você pode também mexer nele lá, tem vários computadores que você pode usar. Deixa ela passar. Vamos passar para o próximo exemplo aqui. Eu prometo que no próximo evento a gente vai botar um leque dentro dessa sacola, para a gente ficar se abanando aqui. Tá. Vamos falar um pouco do André, que é o cliente da Gabriela. O André tem uma loja de roupas. E o André tem que ter uma noção de como o negócio dele está indo. Então, como é que o QuickBooks pode ajudar ele? Você dá o play no vídeo para a gente, por favor? Dentro do QuickBooks, a gente tem mais de 100 relatórios. Então, o André, ele pode vir aqui, já ver os relatórios recomendados que a gente tem, os relatórios mais frequentes que ele usa. E, se ele quiser, ele pode até criar relatórios. Então, é uma ferramenta que, se você falar assim, eu tenho um negócio muito específico e os relatórios aqui não estão me atendendo a esse ponto. Você pode ir aqui na nossa ferramentinha e falar assim, criar meu relatório. O QuickBooks vai salvar esse relatório para você, vai ficar disponível e você vai ter esse relatório que você vai poder exportar ele para PDF, você vai poder enviar por e-mail para quem quer que seja, seu contador. E dentro de cada relatório, se você quiser ver mais detalhes sobre um item, basta clicar no item que o QuickBooks vai expandir aquela informação e mostrar mais detalhes para você. Então, de relatórios, de longe, nós somos o software que tem mais recursos para vocês. Principalmente recursos, você pode chegar e falar assim para o seu contador: olha, eu já tenho até balancete aqui na minha plataforma. Eu vou te dar um login aqui no meu QuickBooks, um login de contador, você entra lá e tira o balancete. Aí você vem e nós dois vamos nos ajudando. Você me dá um descontinho aí, porque eu já estou fazendo aqui um balancete para você. Então, essa é a parte de relatórios. Ok? Próximo slide. Gente, muito obrigado de coração por pararem aqui esse tempinho, essa tarde. O QuickBooks é isso. Se vocês quiserem testar o QuickBooks, ele é gratuito por 30 dias. Basta entrar no site quickbooks.com.br e testar. E eu garanto para vocês que uma vez que vocês começarem a usar o QuickBooks, vocês nunca mais vão fazer da forma que vocês faziam antes. Isso é garantia. Então passem lá no stand, deem uma olhada no QuickBooks, deem uma olhada nas outras soluções que a gente tem também. E agora vamos... Questões. O moço da questão difícil foi embora. Alguém tem perguntas? A sua pergunta que era sobre a nota fiscal. Nós começamos com a nota fiscal em São Paulo. Então a gente primeiro entendeu toda a parte tributária de município, estados e federais e as notas fiscais estaduais.
E agora a gente vai começar a expandir. A gente está lançando o QuickBooks nessa feira, o QuickBooks está disponível agora, mas a partir dos próximos meses a gente vai crescer exponencialmente os próximos municípios. Primeiro a gente vai atender São Paulo todo, depois vai começar com o Sudeste todo, algumas capitais do Nordeste, e depois a gente vai começar a expandir para o Brasil todo. Porque a gente precisa... Alguns municípios são muito específicos à legislação. Então a gente tem uma equipe de consultores trabalhando para isso, para que você não se preocupe mais com a emissão de nota fiscal. Se mudou regra, se mudou... A gente vai resolver isso. Então, só no Brasil a gente tem 10 desenvolvedores focados nisso, mas no mundo a gente tem mais de 800 desenvolvedores. Pessoas trabalhando no desenvolvimento do software. Alguém tem? Se vocês quiserem acessar agora o QuickBooks, basta digitar quickbooks.com.br, acessar lá, vocês vão ver a família de produtos que temos no Brasil. Nós temos o Zero Paper, o Zero Paper Plus e o QuickBooks Advanced. Então é o QuickBooks Zero Paper, QuickBooks Zero Paper Plus e QuickBooks Advanced. Cada solução para uma etapa da sua empresa. Da concepção da empresa até o lançamento, você começa a ficar milionário com sua empresa. Então a gente tem essas soluções para vocês. Passem lá no stand, não deixem de olhar como é que funciona a solução, não. Consegue. Você tem subcategorias. A questão dele, se a gente pode montar uma árvore de produtos dentro do estoque, é isso, né? Você consegue sim, você vai lá e a gente tem subcategorias dentro do produto. Por exemplo, se você que vende, fala que o hambúrguer vai gastar carne e tudo mais, você consegue fazer isso. Dá uma testada lá. A gente tem um suporte que é um 0800, tá, gente? Se vocês quiserem testar o produto e a qualquer momento que estiverem testando, tiverem alguma dúvida, a gente tem um 0800 lá no site, vocês ligam, a gente marca. Ainda mais agora no começo que a gente está lançando, a gente gosta muito de conversar com os clientes. A qualquer momento, é claro. Mas a gente está, inclusive, pedindo para falar mais com clientes por Skype, visitar eles nos seus escritórios para ver mais um pouco. Boa pergunta. Se a gente emite boletos de cobrança com protesto, né, e registrado, pode ser? Também de cobrança? Sim, a gente já emite boletos para os 6 maiores bancos, desculpa. Você pode emitir o boleto através do QuickBooks, você já pode mandar sua fatura com um boleto já anexado para ele pagar, com o boleto e com a nota fiscal. O que ainda estamos trabalhando para entregar nas próximas semanas? O boleto registrado, que é um boleto que você paga para emitir, o seu banco te cobra porque você emitiu aquele boleto, e boletos com protesto. Então a gente já está trabalhando, mas o boleto sem registro já está funcionando lá, você já consegue testar, se você acessar lá o site e testar por 30 dias, você já consegue emitir boletos. Desculpa, remessa de arquivo? Consigo gerar um arquivo de pagamento. Tenho aqui várias notas para pagar, aí eu gero um arquivo e mando para o banco ou eu tenho que digitar lá? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Se você consegue gerar um arquivo de remessa que você manda para o banco para ele executar aqueles pagamentos? Eu mando pagar ou agendar? Para pagar. Não, ainda não, mas isso está no nosso radar. Nas próximas funcionalidades a gente já está estudando colocar isso. Mas... Quando você falou ali do extrato, você importa o extrato ou existe uma conexão? Existe uma conexão. Você não precisa... A gente tem as duas formas. A questão dele é se existe uma conexão com o banco. Existe sim uma conexão com o banco. Se você autorizar o QuickBooks, ele vai lá, você não precisa importar nenhum OFX, nenhum arquivo do banco e botar no QuickBooks. Se você quiser, você pode fazer. Se você quiser, que essa é a forma que a gente faz hoje em qualquer software. Mas se você quiser, você pode falar assim, QuickBooks, vai lá no meu Bradesco e puxa tudo para mim. Ele já faz automático para você. Ele já joga o seu extrato do Bradesco dentro do QuickBooks. Você não precisa importar e fazer upload de nenhum arquivo. Lá no fluxo de caixa, embora você não tenha mostrado, ele te mostra por dia ou é só ou é consolidado por mês? É o período que você selecionar. Se você
A pergunta se você quer os períodos que você pode fazer o extrato. Se você quiser por 30 dias, 60, 90, diário, tem tudo lá. Só basta o filtro, você selecionar o filtro. Não, mas eu quero fazer o fluxo de caixa para o futuro, não do passado. Pode. A gente está trabalhando agora para fazer todos os relatórios de previsão de caixa. Isso já tá começando a aparecer lá no software, mas já tem. É só testar. Aí ele está integrando a sua parte de vendas e compra? Desculpa, eu não estou escutando o senhor daqui, porque o microfone, eu não estou sem um áudio. É porque eu não tenho um fonezinho aqui. Aí está integrado todas as informações de compra e venda? Queria saber assim, ó, no fluxo de caixa, se você tem tudo isso integrado com a parte de vendas e compras que você já fez. Tem sim. Você já pode fazer tudo. Todo o fluxo de caixa que você baixar, por exemplo, o seu extrato lá, o que baixou de venda e que caiu na sua conta lá, você pode anexar todas as vendas feitas aqui. Então, o seu fluxo de caixa vai ter tudo isso completo lá. É tudo integrado. O do estoque ao orçamento está tudo integrado dentro do QuickBooks. Mais alguma? Tá, mais uma pergunta. Né? Claro. Não, o ar-condicionado está melhor aqui. Eu vi que você gerou um orçamento, mas não quer dizer que foi não foi uma venda concretizada. Não. Então, mas você faz lá como é que eu consigo lá, eu, usuário, definir que aquilo é uma venda fechada e aquilo é só uma proposta? É porque são duas etapas da venda. Uma é o orçamento. Quando você gera o orçamento, aquilo um sonho de receber. Então você mandou para o cliente e recebeu. No momento que o seu cliente ele aprova aquele orçamento, você pode mandar uma fatura para ele. No momento que aquele orçamento virou uma fatura, aí já é uma dívida do cliente para você. Então, tem esse momento também. Aí vamos supor que ele aprovou a venda foi aprovada e foi parcelada em 2 ou 3 vezes. Depois isso no futuro é gerado boleto? Sim, você pode gerar os boletos. Você pode criar três faturas de pagamento para ele, uma por mês, e gerar o boleto em cima dessas faturas para ele. Você pode falar, vou te mandar 3 faturas aqui, em cima desse orçamento que a gente fez. Então você paga isso dividido em 3 vezes, 4, 10 vezes, você vai conseguir fazer isso. Obrigado. Perguntas muito interessantes, hein? Lá no stand vocês vão ver mais sobre o demo do Zero Paper. Boa pergunta. Se a nota fiscal, a NFC, a nota fiscal ao consumidor já está funcionando? Ainda não. Infelizmente, a gente está trazendo um PDV para o Brasil. Nos próximos meses a gente vai trazer esse PDV. Aí a gente vai começar a fazer a emissão de nota fiscal, cupom ao consumidor. A gente vai fazer o SAT, né? Que a gente vai fazer isso também. Por quê? Porque a gente começou com a nota fiscal. Estamos lançando na feira agora o produto com nota fiscal, mas muito em breve. A gente tem uma equipe muito grande trabalhando para entregar tudo aqui. Quando a gente cobrir toda a parte tributária, vai ser muito fácil integrar com o NFC. Tá bom? Fora daqui a gente já tem com os e-commerces que não são brasileiros. Mas a gente tem um time só de integrações no mundo. Então, chegou no Brasil hoje e vai começar a trabalhar para integrar com todas as grandes plataformas. Magento, Mercado Livre, Cia Shop, Nuvem Shop. O que tiver de integração a gente vai integrar. Por quê? O QuickBooks ele já tem uma API aberta para desenvolvedores. No mundo a gente já tem mais de 13 mil desenvolvedores trabalhando para criar apps para o QuickBooks. Então aqui no Brasil a gente abriu quem é desenvolvedor aqui, a gente abriu essa API para desenvolvedores. E quem quiser criar seus apps e ganhar dinheiro com o QuickBooks vai poder fazer isso também. Então vamos ter vários apps criados para integração também. Mas vamos ter integrações diretas, como integração com PagSeguro, com PayPal, com o Mercado Livre, Magento. Então isso a gente já está trabalhando. Vai ser rápido. Mais perguntas, pessoal? Não deixem de ir lá no stand da gente. quickbooks.com.br, tá? Obrigado mesmo pelo tempo de vocês.